Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei a paz na terra, e vos deitareis e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outro sim, olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até afinal a removerdes para dar lugar à nova. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os canzis do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto, então eu, com efeito, vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que consumirão os olhos e farão definhar a vida. Em vão semeareis a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Porei o meu rosto contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odiarem dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Pois quebrarei a soberba do vosso poder, e vos farei o céu como ferro, e a terra como bronze. Em vão se gastará a vossa força, porquanto a vossa terra não dará o seu produto, nem as árvores da terra darão seus frutos. Ora, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e destruirão vosso gado, e vos reduzirão a um pequeno número, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se nem ainda com isto quiserdes voltar a mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do pacto, e vos aglomerareis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e de novo vô-lo entregarão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Se nem ainda com isto me ouvirdes, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, também eu andarei contrariamente para convosco,
com furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Destruirei os vossos altos, derrubarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra, e sobre ela pasmarão os vossos inimigos que nela habitam. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Por todos os dias da assolação descansará, pelos dias em que não descansou nos vossos sábados, quando nela habitáveis. E quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei pavor no coração na terra dos seus inimigos, e o ruído de uma folha agitada os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Sim, embora não haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros como diante da espada, e não podereis resistir aos vossos inimigos. Assim perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. E os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim. Igualmente confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo de sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, do meu pacto com Isaque, e do meu pacto com Abraão. E bem assim da terra me lembrarei. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e eles tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus preceitos, e a sua alma desprezou os meus estatutos. Todavia, ainda assim, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei a ponto de consumi-los totalmente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém fizer ao Senhor um voto especial que envolve pessoas, o voto será cumprido segundo a tua avaliação das pessoas. Se for de um homem desde a idade de 20 até 60 anos, a tua avaliação será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e da mulher 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos para cima, a tua avaliação do homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação,
será apresentado perante o sacerdote, que o avaliará conforme as posses daquele que tiver feito o voto. Se for animal dos que se oferecem oferta ao Senhor, tudo quanto dele der ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Mas, se de qualquer maneira trocar o animal por animal, tanto um como o outro será santo. Se for algum animal imundo, dos que não se oferecem oferta ao Senhor, apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo tu, sacerdote, o avaliares, assim será. Mas se o homem, com efeito, quiser remi-lo, acrescentará a quinta parte sobre a tua avaliação. Quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se aquele que a tiver santificado quiser remir a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e terá a casa. Se alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua sementeira. Um terreno que leva um homer de semente de cevada será avaliado em 50 siclos de prata. Se ele santificar o seu campo a partir do ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, o sacerdote lhe calculará o dinheiro conforme os anos que restam até o ano do jubileu, e assim será feita a tua avaliação. Se aquele que tiver santificado o campo, com efeito quiser remi-lo, acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação, e lhe ficará assegurado o campo. Se não o quiser remir, ou se houver vendido o campo a outrem, nunca mais poderá ser remido. Mas o campo, quando sair livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Se alguém santificar ao Senhor um campo que tiver comprado, o qual não for parte do campo da sua possessão, o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem tiver sido comprado, isto é, aquele a quem pertencer a possessão do campo. Ora, a toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geiras. Contudo, o primogênito de um animal, que por ser primogênito já pertence ao Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, pertence ao Senhor. Mas se o primogênito for de um animal imundo, remir-se-á segundo a tua avaliação. E a esta se acrescentará a quinta parte. E se não for remido, será vendido segundo a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém daquilo que possui, seja o homem, ou animal, ou o campo da sua possessão, será vendida nem será remida. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa que dentre os homens for devotada será resgatada. Certamente será morta. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertence ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Não se examinará se é bom ou mau, nem se trocará. Mas se com efeito se trocar, tanto um como o outro será santo, não serão remidos. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Estamos lendo o Antigo Testamento e vamos começar agora o livro de Números, iniciando no capítulo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo:
tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os que em Israel podem sair à guerra. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeu. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Nazon, filho de Aminadab. De Issacar, Natanel, filho de Zuá. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizé, filho de Amizadai. De Assé, Pegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airá, filho de Enã. São estes os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que são designados por nome, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim este os contou no deserto do Sinai. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, e as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Ruben, eram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Simeão, eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Gade, eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Judá, eram 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Issacar, eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, dos que podiam sair à guerra, dos que foram contados deles, da tribo de Zebulon, eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Efraim, eram 40.500. E dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Manassés, eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra,
os que foram contados deles da tribo de Benjamim, eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles da tribo de Dan, eram 62.700. Dos filhos de Azé, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles da tribo de Azé, eram 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, e os que foram contados deles da tribo de Naftali, eram 53.400. São esses os que foram contados por Moisés e Arão, e pelos príncipes de Israel, sendo estes 12 homens, e representando cada um a casa de seus pais. Assim, todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra, sim, todos os que foram contados, eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor dissera a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus móveis e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis e o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar será morto. Os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não suceda acender-se ira contra a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 2. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel acampar-se-ão cada um junto ao seu estandarte, com as suas insígnias das casas de seus pais ao redor, de frente para a tenda da revelação se acamparão. Ao lado oriental se acamparão os do estandarte do arraial de Judá, segundo os seus exércitos. E Nazon, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 64.600. Junto a eles se acamparão os da tribo de Issacar. E Netanel, filho de Zuá, será o príncipe dos filhos de Issacar. O seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos que foram contados do arraial de Judá eram 186.400, segundo seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo seus exércitos, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. Junto a ele se acamparão os da tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zeruzadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade. E Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650.
Todos os que foram contados do arraial de Ruben eram 151.450, segundo seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Para a banda ocidental estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo os seus exércitos. E Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. Junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados do arraial de Efraim eram 108.100, segundo seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. Para a banda do norte estará o estandarte do arraial de Dan, segundo os seus exércitos. E Aizé, filho de Amizadai, será o príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. Junto a ele se acamparão os da tribo de Azé. E Pegiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Azé. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naftali. E Airá, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do arraial de Dan eram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, segundo seus exércitos, eram 603.550. Os levitas, porém, conforme o Senhor ordenara a Moisés, não foram contados entre os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Acamparam-se, segundo seus estandartes, e marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Estamos lendo o livro de Números, vamos começar agora, capítulo 3. Estas, pois, eram as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos a quem ele consagrou para administrarem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram sacerdócio diante de Arão seu pai. Então disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-nos diante de Arão, sacerdote, para que o sirvam. Eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação, e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, de todo lhes são dados da parte dos filhos de Israel. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdote, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus são
eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: conta os filhos de Levi segundo as casas de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família dos libnitas e as famílias dos semeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Os que dele foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos gersonitas acampar-se-ão atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo a tenda da revelação, o tabernáculo e a tenda, e a sua coberta, e o reposteiro da porta da tenda da revelação, e as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 os que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo para a banda do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram e o reposteiro com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Muzitas. São estas as famílias de Merari. Os que dele foram contados segundo o número de todos os homens de 1 mês para cima eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles se acamparão ao lado do tabernáculo para a banda do norte. Por designação, os filhos de Merari terão a seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus pertences com todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Diante do tabernáculo para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, acampar-se-ão Moisés e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens de 1 mês para cima, eram 22.000. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel.
Moisés, pois, contou como o Senhor lhe ordenara todos os primogênitos dentre os filhos de Israel, e todos os primogênitos, pelo número dos nomes, da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, eram 22.273. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, receberás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo dos santuários receberás. O ciclo tem 20 geiras. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro da redenção dos que excedem o número entre eles. Então Moisés recebeu o dinheiro da redenção dos que excederam o número dos que foram remidos pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara.